Eu gostaria hoje de conversar um pouco sobre superação. Eu trouxe algumas dicas para que no momento em que você se sentir desmotivado, achando que não vai conseguir, achando que todo mundo consegue, achando que tá difícil demais, achando que nada vale a pena, a pessoa analise ou ponha em prática. Superar, na verdade, é encarar os desafios. Às vezes a gente quer passar de um nível para outro e a gente não consegue realizar esse feito porque a gente não aprendeu a lidar com os conflitos, com os desafios que a vida impõe à nossa frente, que muitas das vezes nós acabamos desistindo. E o ato de desistir é dizer que a gente não está preparado. O ato de desistir é afirmar que a gente não quer. Porque a gente não sabe lutar. Porque a gente não... E lutar às vezes é ficar calado. Lutar às vezes é sair de cena. Lutar às vezes é baixar a cabeça. Às vezes o desafio é apenas para que você aprenda a lidar com você, com as suas questões. E os maiores desafios da nossa vida, eles não estão fora de nós, eles estão dentro de nós. A forma como a gente age diante de cada situação na vida, a forma como a gente interpreta as coisas. Uma das coisas que mais tem afetado o nível de superação é a forma como a pessoa olha para si. Por exemplo, se eu estou com um desafio para enfrentar, ou estou passando por um momento frágil, e se dentro desse momento eu achar que eu não sou capaz, eu já entreguei o resultado que deveria ser positivo e eu já desisti, porque eu já acreditei que eu não sou capaz. Se uma pessoa está no momento de desafio, se achando, por exemplo, vítima, ela vai desistir. Na verdade, são decisões, são escolhas. Tudo é como você se posiciona diante do desafio que você tem na sua frente. Às vezes você tem uma situação que bate no seu dia a dia, que bate de frente com o conflito que você tem lá no seu interior. E não é aquela situação que precisa ser modificada, é a forma como você lida com aquela situação que você precisa compreender, que você precisa aprender, que você precisa colocar em prática. Às vezes uma pessoa até tem tudo para ganhar um sim, mas a forma como ela reagiu ao não, que foi às vezes um experimento, faz com que a vida dê para ela um não e tire dela o sim, porque ela não mostrou que ela é merecedora daquele sim. A gente tem ouvido constantemente essa ideia de que a vida é muito fácil. As redes sociais, a gente vê vídeo constante de pessoas dizendo que a vida é doce, que a vida é bela, tudo isso conta. Mas o que a gente tem que ter em mente é que na vida, o dia a dia é de sacrifício. Que a gente acorda com um turbilhão de pensamentos.
que cada situação que ocorre, você vai ter que lidar com tudo isso. E que no decorrer do dia, a vida vai exigindo que você tome decisões, vai exigindo que você reaja, e que a forma como você vai reagir cada situação é que vai garantir o seu resultado final. A postura diante dos desafios, diante daquilo que você idealiza para a sua vida é muito importante. Então, toda vida que você tiver diante de um desafio, tome cuidado com a sua postura. Como você se posiciona, como você responde, como você interage, como você se coloca diante da situação. Quais são as 3 coisas que você considera que, se você mudasse na sua vida, você seria outra pessoa? É interessante. Com certeza que uma era a forma como você analisa ou vê as coisas. A forma como você tira conclusões. Às vezes, a história não tem nada a ver com você, mas você levou para o seu lado pessoal, tirou conclusões precipitadas e atrapalhou aquilo que tinha que acontecer. Superar é necessário. E a gente supera no teor do dia a dia. A gente não se afasta para superar. A gente supera enfrentando o desafio de frente. A gente supera encarando com coragem, mesmo sentindo medo. As pessoas olham para um desafio que aconteceu no seu dia a dia e vê como um problema. E na maioria, os desafios, eles são simplesmente um obstáculo para saber se você está sendo capaz de criar estratégia para superar, para ultrapassar, para vencer. Não sei se vocês já ouviram aquela ideia da água, né? Que a água, ela não discute. A água, ela não para. A água, ela encontra a sua forma de passar, seja por cima, seja por baixo. Ela tem sempre uma estratégia. Então, superar, né, é criar estratégia para vencer. Eu trago algumas ideias de como você superar os desafios no dia a dia pessoal, seu. Não sei se você já ouviu que tudo aquilo que você está cheio é o que você transporta, é o que você fala. Do que a Bíblia até cita, aquilo que o coração está cheio é o que a boca fala. É preciso acalentar o seu interior. É preciso você ter consciência de quem você é, do que você quer, das capacidades que você tem e do quanto você está preparado para lutar por aquilo, sabendo que no caminho você vai encontrar muitos obstáculos. Aprender a reconsiderar. Reconsiderar as relações. Às vezes a gente tira a conclusão a partir daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente idealiza. E a gente esquece de que o outro também tem um lado pessoal. Nem tudo é sobre você. Às vezes você escuta alguém dizer alguma coisa e você já traz, você acha que é com você. Tire conclusões precipitadas. Ouça de novo. Interprete. Porque às vezes a gente, no entendimento precipitado, a gente ofende alguém. A gente perde o que tinha que ganhar. Magoa, a gente toma atitudes por conta do entendimento que não era aquilo que a gente imaginava. Uma outra coisa muito séria
que eu considero é: se afaste das pessoas que conturbam as suas ideias. Existem aquelas pessoas que ao seu redor, que elas conturbam. Quando você fala uma ideia, ela distorce. Quando você tem as suas ideias, elas tentam desviar. De todas as formas, elas tentam diminuir você, não respeitam as suas ideias, não respeitam quem você é. Então essas pessoas, elas não servem para estar do seu lado. Elas conturbam, elas prejudicam e elas fazem você mudar e tirar a sua tranquilidade. E faz você tomar decisões e ter atitudes negativas. Né? Desperta em você a sua pior versão. Uma outra coisa é compreender que todo mundo comete erro e que você vai falhar também. Uma outra dica é: tome decisões conscientes. Antes de tomar sempre uma decisão, esteja consciente. Esteja consciente do resultado, do que você tem que abandonar por aquilo, do quanto você tem que estar consciente das medidas, das estratégias e de tudo que você tem que realizar. Outra ideia também é aceitar os desafios. Às vezes você quer ter uma coisa, você quer ter um resultado, mas você não quer pagar o preço. Tudo na vida tem um preço. Eu tenho que ter limites, eu tenho que ter compromisso, comprometimento para ter resultado. Isso é como tudo na vida. Uma outra coisa ainda é não se desesperar diante das situações e dos conflitos. Eles vão sempre existir. E uma outra dica que é: nem tudo depende de você. Às vezes você quer resolver, mas você tem que compreender que nem tudo você pode. Você pode fazer, cumprir a sua parte. Você não pode cumprir e nem realizar a parte do outro. Portanto, há coisas que você vai ter que ter paciência, vai ter que esperar, vai ter que entender que não depende de você. E não se estressar por isso. Comemorar os pequenos avanços. E Deus é muito generoso, Ele dá todos os dias um dia para a gente aprender, para a gente evoluir. Não tenha pressa. As coisas às vezes acontecem devagarinho, de forma muito lenta, mas todos os dias a gente evolui. Olhar para você, valorizar quem você é. Nós paramos diante da vida para ver só os nossos defeitos. A gente para diante da vida e a gente acha que todo mundo consegue, menos a gente. E isso se dá por conta dos desafios. Às vezes se dá também porque a gente espera muita coisa, porque a gente idealiza muito, porque às vezes a gente fica ansioso porque o resultado não vem. Mas é muito importante essa questão de você valorizar quem você é muito, muito fundamental. Você olhar para si e gostar e dizer: parabéns, você conseguiu. Olha, hoje você avançou isso, você não fez tudo, mas você conseguiu fazer isso e isso. Então, esses pequenos agrados para você é positivo. Eu deixo aqui essa ideia para você, que é assim: valorize quem você é. Não importa onde você está, não importa com quem você está, não importa o ambiente, o local, as pessoas. O importante é você, com o seu perfil, com a sua forma de ser, com os seus ideais de vida, você consegue iluminar outras pessoas. Seja gentil. Comece sendo gentil com você. Abrace quem você é. Abrace as suas ideias. Defenda elas. Não desrespeite o outro, mas não permita que o outro passe por cima das suas ideias. Não permita que outras pessoas rebaixem você.
Quando alguém vem para você que está carregado, era interessante que a gente compreendesse que essa pessoa vem com a carga negativa, não é com os outros, é dela. Então assim, quando a gente compreende, quando a gente aprende essas coisas, a gente vive melhor. Então assim, cuide de quem você é, respeite quem você é, respeite suas ideias, se permita ser feliz, se permita sorrir, se permita dizer para as pessoas que você ama, que você as ama. Se permita ser gentil, ser carinhoso, carinhosa, abraçar as pessoas como elas são, aceitar e respeitar. Porque somente dessa forma você vai estar melhorando a sua vida, os seus resultados, superando os seus dilemas, os seus desafios e melhorando o ambiente que você vive e por onde você passa.